Ainda não. Ele está iniciando. Tá. Iniciando a gravação. Pronto. Iniciou. Deixa eu botar um livro aqui para segurar meu livro, senão ele não para. Página, você faz a prece? Vou. Deixa eu ler aqui uma Então, página. nós dois alternando, né? Fazer o quê, né? Do livro Momentos de Saúde, de Valdo Franco, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ver o que nós vamos ter para hoje. Decisão de ser feliz. Empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecidas. Se as pessoas que te cercam não concordem com a tua opção de ser feliz, não te descoroçoes e, sem qualquer agressão, continua gerando bem-estar. És a única pessoa com quem contarás para estar contigo, desde o berço até o túmulo e depois dele, como resultado dos teus atos. Gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para ti mesmo, representa um crescimento emocional significativo, a maturidade psicológica em pleno desabrochar. É relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso com as demais pessoas. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras, desonestas. Tuas mudanças e atitudes afetam aqueles com os quais convives. É natural, portanto, que te planificando brinde-te com mais recursos para a geração de alegrias em volta de ti. Senhor, mais uma noite de estudos do livro Paulo e Estevão, que nos traz tantas alegrias de ver como caminhou o cristianismo, de aprender com todos os entraves e todos os progressos. Isso nos traz um aprendizado da paciência, da tolerância, do saber esperar em Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Precisamos aprender isso quanto antes. E este estudo nos ensina a ter essa espera, a conseguir entender a necessidade dessa espera, porque tudo só acontece quando tem que acontecer. Gostaríamos, Senhor, que muitos estivessem conosco nesta noite. Mas, mesmo aqueles que não puderem estar conosco nesta noite, receberão as emanações geradas pela luz que se fará através desse estudo, da união dos pensamentos e dos corações. E ainda terão a oportunidade de ver esta gravação mais tarde. Mas sabemos que não estamos sós, que os espíritos que nos acompanham todas as semanas nesse estudo estarão conosco para intuirmos, inspirarmos, aconselharmos, indagações, perguntas, reflexões. Vamos assim dando início a esse estudo, rogando que a luz se faça para todos e nos acompanhe durante o estudo. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Afrânio, vou me levantar e abrir a janela, porque a mariposa está pousando em mim. Graças a Deus. Zé, boa noite. Nós estamos Boa tomando noite. café.
O problema da mariposa que tá na bruxa que invadiu a casa da Elisa. Né? Vassoura e tudo. Eu não posso, não vou nem comentar, não vou nem comentar. É melhor não comentar. Essa eu vou deixar passar. Vou deixar passar. Porque a disputa vai ser cruel, entendeu? Então. Entendi. É melhor da gente fingir que não ouviu, nem viu. Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Só tem nós três por enquanto, mas a Elisa está atrás da bruxa. E a bruxa atrás da Elisa. Imagina a cena. Imagina a briga de vassoura. Pois é. A Elisa se fortaleceu, né? No carnaval ela foi para Vassouras, né? Ela foi para Vassouras, então já trouxe uma. Se fortaleceu, né? Fortaleceu. Ainda bem que ela não está escutando, né? Rapaz, está sendo com a briga lá. Ai, meu Deus do céu. Bom. Me fala aí, tá onde? Eu tô no. Voltei para a antiga serraria, mas sem sociedade. Não. Eu tô no livro. Manhã, a gente estava falando aquele dia sobre isso, né? Mas voltou para lá mesmo? Voltei, mas só na parceria, entendeu? E é melhor para mim, essa hora que chega. É melhor, né? É melhor. Mas depois a gente conversa sobre isso, né? Tá, depois a gente conversa. Vamos lá, tá no livro Paulo Estevam, tá no capítulo... O teu livro é velho? Não, o novo. Rapaz, o novo é da Elisa. Tá no capítulo 2, da parte segunda, o tecelão, tá na terceira folha. Agora o problema é que a página é diferente da minha. O tecelão. O tecelão. Capítulo 2. No livro novo é página 213. 213. No penúltimo parágrafo, que diz assim, então estava próximo onde eu parei. Eu pensei que tivesse mais lá na frente. E concluindo a rogativa com os olhos. Já peguei. É isso, Fred? Isso. Vamos lá. Isso. Boa noite, Elisa. Boa noite, desculpa, é porque tinha uma mariposa posada nas minhas costas, entendeu? Eu estava tentando expulsar ela. Agora eu abri aqui a grade para ver se ela sai. Depois você não ouve. Você não ouve depois. A gravação não, tá? Você, por favor, faça essa parte. Tá. Eu imagino, vocês sempre foram doces comigo demais. Sei, claro, pô. Somos doçuras em pessoas. Então vamos lá. E concluindo a rogativa com os olhos, vai dar algum make-off, Fran? Só falar que o Saulo ainda se encontrou, foi à procura de Gamaliel, se encontrou com Gamaliel e contou toda a sua desdita, né? Toda a sua caminhada, seus acontecimentos, né? A entrada de Damasco, o que aconteceu em Damasco, tudo ele contou detalhadamente para o Gamaliel. Gamaliel está escutando, mas agora parece que Gamaliel vai começar a falar. E as palavras de Gamaliel, Gamaliel é reconhecido até hoje, nós já falamos várias vezes, como um grande sábio, né, do judaísmo, um dos grandes sábios do judaísmo. E nós vamos degustar as palavras de Gamaliel, porque é muita coisa. Olha só, a gente fala que a Bíblia, não sei o quê, que nós não temos a visão que esses mestres têm. Então, vamos ver um pouquinho que ele fala, tá? Sobre Moisés, a Gênesis, a caminhada de Moisés, no mínimo, fazendo um paralelo, uma analogia com o que está acontecendo com Saulo e como nós devemos enxergar as coisas. Ou seja, um conselho para todos nós muito forte, muito forte. Então, vamos lá. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo.
Boa noite, Consuelo. Boa noite, Zé, Elisa, Frânio. Boa noite, gente. Boa noite, Consuelo. Vamos lá. Estamos no parágrafo. O teu livro é no iPad, né? Então eu não sei que página que não, é. Não, é o antigo, é o antigo. É o antigo, então é com a Frânio. É com a Frânio. 236, página 236. Isso, 2 vezes 3, 6. 236. Tá. Vamos lá. E concluindo a rogativa, com os olhos súplices, revelando as ansiedades tormentosas que lhe povoavam a alma, exclamou: Mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem, nas quais minha imperfeição não devassava senão sombras amargurosas. Amparai meu coração, mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir aquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio neste transe difícil da minha vida. Vamos lá. Essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura, o generoso velhinho acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Examinemos tuas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas, à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. Eram judeus. Olha aí, estamos falando sobre religião. Judeus, né? Agora não, são cristãos. Sobre a nova visão. Por isso que a gente sempre fala que vamos ver isso sobre a visão espírita, que é uma visão bem cristã mesmo, né? A própria visão da doutrina cristã, né? Que é diferente. É diferente. Nós, como estudiosos do espiritismo, né, nos caímos o tempo todo, né? Vendo que nós estamos até errados, né, fazendo nossos julgamentos, nossas conclusões erradas, quando a gente, né, coloca nessa questão do espiritismo, da visão espírita das coisas. Mas vamos lá, o que a Gamaliel vai falar para o Saulo, que interessa a todos nós. E após uma pausa em que parecia catalogar os assuntos, continuou. Falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, sou considerado como um louco pacífico no ambiente dos meus. Oi? Louco, beleza. Em Jerusalém, viste Simão Pedro, vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Viste Estevão morrer sob pedradas. E que mais? O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante, entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de nominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. Veja bem, esse pedacinho que o Gamaliel falou ele já é para nós o manual do cristianismo. Tá? Boa noite, prima. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, família. Boa noite, família. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, Lourdinha. Ou seja, tá bem que nós, né, já estamos meio um pouco fora disso aqui, né?
dominações políticas, de questões financeiras, né? Já estamos um pouco fora, não totalmente. Nós já não vamos para uma, pelo menos eu acredito, né, que o nosso grupo não vai mais para um centro espírita pedir dinheiro, projeções, nada disso. Eu tenho quase certeza absoluta disso. Já é um grande passo, né? E A o que Gamaliel... projeção, eu acho que a gente fica devendo. Hein? Só um minutinho, peraí. A Fran, eu preciso levantar um instantinho só para falar com o Nelson, o negócio já vem. Tá. Eu sei que fosse a bruxa de novo. Coitada dessa bruxa, vai sofrer essa noite. Mas vamos... Então ela vai chamar o Nelson para pegar a bruxa, viu, Zé? É por aí. Por aí. Minha mãe tinha pavor dessa bruxa, nossa. É uma borboleta sem cor. Não, é porque a crença antiga de quando uma bruxa entra, você sabe, né? Então, sei. O medo dela não, é medo do que ela traz, né? Tem muita gente pior que traz coisa bem pior. Nossa Senhora. Então, vamos lá, gente. Então, esse aqui é o manual do cristianismo, tá? Se o Jesus que andou entre sofrimentos, né, incompreensões, é justo que a gente também, né? Porque quando a gente começa a tomar certas decisões, falar certas coisas, mudar nossas atitudes, é isso aí que o Gamaliel fala, malucos beleza, né? Nós ficamos assim meio por fora do mundo. Essa é aquela turma nossa, né, da antiga, que eu acho que todos nós aqui, né, que a gente passa, vê um ou outro lá sentado ali, tomando uma cervejinha e tal, né? Fulano, vem cá, Fulano, vem cá e tal, oi, tudo bem, né? Fica aí, senta aí, rapaz, tô com um compromisso agora, não posso. Não toma nem um copinho, não bebo mais, pronto. Parece que uma bomba explodiu ali naquele momento. Né? O quê? E essas convenções sociais, essas coisas que a gente vai se afastando, quer dizer, eu falo todos nós, não estou falando por mim não, né? Vai nos tornando assim, diferente do mundo, porque o mundo não é isso. A gente vê qual que é o mundo hoje, né? O mundo está bem diferente da doutrina cristã. Os próprios cristãos, graças a Deus, entre eles mesmos, os cristãos, entre aspas, já estão sendo considerados que de cristianismo não tem nada. Mas serve para nós como exemplo. A gente não entrar naquele ritmo ali, naquelas ideias. E sim, o Gamaliel daqui a pouco vai falar uma coisa sobre o Evangelho que, olha, não é brincadeira não, eu já tinha lido 10 vezes. Agora que eu prestei atenção, gente. Agora que eu prestei atenção. Alguém quer falar? Elisa, já voltou? Já voltei. Desculpa, é que o voo da Cristina já atrasou 3 vezes. Desculpa. Acho que se ela tivesse ido a pé, já tinha chegado, de bicicleta. Cara, era para ela sair de lá 7h40. Ela vai sair de lá 8h53. Tá? Mas só daqui a 1 hora. Vamos lá. Vamos lá. O moço Tarcêncio ouviu aquelas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida. Mormente no que se referia às perseguições infligidas a Pedro e no capítulo das lembranças de Estevão, às quais o velho amigo tinha a delicadeza de não aludir nominalmente ao verdugo. A respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco, prosseguia Gamaliel serenamente. Nada mais justo e natural, a meus olhos, experimentados nos problemas do mundo. Nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. Olha, já começa a mostrar para a gente aqui, né, que a gente lê e não entende. Olha só, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte da água viva.
Essa rocha estéril significa para nós o quê? Justamente isso aí, né? Os dores, sofrimentos, que aparentemente daí não sai nada, não tem nada, é uma rocha estéril, mas veja bem, Moisés daí encontrou que é a água da vida. O Chico, em alguns livros do Chico e do Emmanuel, fala muito sobre a coroa da vida. A coroa da vida é justamente os espíritos que já estão numa situação muito melhor que nós, que aí eles falam, por exemplo, assim, o Estevão conseguiu alcançar a coroa da vida, né? Abigail conseguiu alcançar a coroa da vida, Simeão conseguiu, Gamaliel. Então, veja bem, sem toda essa aparência, a rocha estéril, de uma rocha ninguém tira nada, e Moisés tirou água, né? E a água dá vida. Naquele momento foi da sobrevivência física, tudo bem. Mas em termos de olharmos esse pensamento, está na Bíblia. Sobre os olhos espirituais, é muito mais profundo. Gamaliel começou aqui já, né, arrebentando. Tem que comentar? Então vamos lá. E talvez ainda não tenhas meditado sobre... E talvez ainda não tenha meditado melhor nas revelações da Terra Prometida. Que região seria essa se, guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Há tamareiras frondosas e amigas, medrando nos areais ardentes. Essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheios de pão divino para matar nossa fome? Olha só, de novo, a Terra Prometida. Onde começa a história da Terra Prometida? Em Abraão. Larga tudo, larga tua parentela, tudo, larga tudo. E me siga, que eu vou te levar, né, à Terra Prometida. Começa lá em Abraão, né, lá atrás. E Abraão, né, pega somente a mulher, os filhos e os bens e vai embora. Para onde? Não sei. Por isso que fala que Abraão é a rocha da fé. Por quê? Não teve medo de momento algum de seguir a Deus. E um detalhe, lá em Ur, na Caldeia, eram politeístas, né? Com aqueles deuses ainda meio zootécnicos, né? Metade zebra, metade Deus, etc. Metade homem, né? Então, essa história da Terra Prometida começa lá, mas houve muita dificuldade para se chegar a essa Terra Prometida. Só que a Terra Prometida ela não é física. Ele aqui explica para a gente, está mostrando para a gente a parte física do negócio, que no meio do deserto tem os oásis, tem as tamareiras, tem isso e tem aquilo, para abreviar as dores. É o que nós encontramos nas nossas vidas. Muitas coisas vão abreviar as nossas dores. Mas a Terra Prometida, nós só vamos chegar agora ao que ele vai falar. Olha só as reflexões do Gamaliel. Vamos lá. Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a Terra Prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo. E aí? Gente, olha a profundidade disso. A Terra Prometida é o Evangelho. Né? É onde nós alcançaremos tudo que nós precisamos para a nossa felicidade. Só que o Evangelho nós sabemos que ele é o quê? Portador das boas novas para a nossa mudança interna, interior, espiritual. Mas esse falando da Terra Prometida que a gente está citando aqui em cima antes, no caso de Moisés? Moisés não alcançou a Terra Prometida. Ele nunca alcançou porque ele não chegou a encontrar esse Evangelho redivivo. Porque exatamente que ele não teve muita paciência. Bom, Moisés era um cara duro que viveu numa época de bárbaro. Mas algumas coisas ele extrapolou, digamos assim. Né? Mas a missão dele, ele cumpriu em parte. Só que houve uma desobediência a Deus lá no meio do caminho, e lá está no simbolismo. Ou seja, se houve uma desobediência a Deus, né? Ou seja, se houve uma desobediência que não seguiu a lei divina como deveria.
E Deus ali lhe fala, olha, dessa forma você não vai alcançar a terra prometida. Ele não alcançou. Quando avistaram a terra prometida, olha lá, é a terra prometida, Moisés, pimba, morreu. Né? Como falava o Laudo Mendonça, morreu. Entenderam bem? Porque Moisés não alcançou a terra prometida. Houve aquele lance quando fizeram o bezerro de ouro, que ele trucidou 3.000 pessoas, comandou. E nós vamos ver isso no livro do Rochester. Né? O Rochester, que era aquele faraó, né? Que ele era irmão dele. De Menefetá? Não, acho que é esse, né? Que era o irmão do... O né? chanceler de ferro ou o faraó de Menefetá? Não, o faraó de Menefetá. O chanceler de ferro é o José do Egito. Né? José é antes de Moisés, tá? Ainda é lá da descendência de Jacó, né? Um dos 12. Bom, então vamos lá. O Moisés não seguiu a risca por aquilo que ele passou. Ele foi o grande legislador, né? Trouxe as leis, trouxe a justiça. E até então só havia o Código de Hammurabi, né? Que também não era muito completo. Moisés deu uma melhorada no Código de Hammurabi, colocou foram 613 leis, 365 não faças, que equivale praticamente a uma por dia do ano, né? E 248 faças. Mas ele mesmo não seguiu a risca. Isso, o Jesus, né, exemplificou tudo o que falou. A diferença foi aí. Né? Então Moisés não alcançou a terra prometida. Mas ele depois, em outras reencarnações, deve ter alcançado, com certeza. Ficou pertinho, né? Chegou a ver, né? Então, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Esse maná sempre é uma interrogação na minha cabeça. Sempre foi, sempre será. O maná que cai do céu. Sempre foi, sempre será. Esse maná seria o quê? A luz do Evangelho, procurando as criaturas, o alimento espiritual. Deve ser, olha só, eu não estudei isso aí. Deve ser o alimento espiritual. Mas primeiro chegou a água. Então, a água é a água da fonte da vida, é isso? Exatamente. Depois e vem a o fonte maná, da vida é o quê? A fonte da vida não é nada... Que é a coroa da vida, é alcançar, né, o espiritual, o máximo de evolução. A fonte da vida é exatamente isso. Vamos dizer, a roda de Sansara. A roda da vida. Certo. Agora, o maná, como é um alimento, né, você precisa de quê, né? Tanto que ele não podia ficar guardado de um dia para o outro. Você tinha que usar aquilo naquele dia. Ou seja, a gente pode considerar o maná, inclusive as nossas provas também, né? O maná pode porque eu juro por Deus que essa questão do maná, para mim, ainda é um mistério difícil de entender. Entendeu? Porque olha só, uma ideia, nossas provas, tá? Nós temos que passar por elas. Nós não devemos, entre aspas, dormir com elas. Um exemplo, uma interpretação. Tá? Vem os problemas, nós temos que solucionar. Não devemos dormir, porque senão estraga. Ou seja, se estraga, nós nos atrasamos no outro dia. E assim vai. Vamos pensar que o maná tem algo muito espiritual mesmo nisso. Partindo daí, de provas. Não, fala, Fábio. O Afrânio, aqui na internet, o maná, em Êxodo, está como um alimento fornecido milagrosamente de Deus ao povo. Porque eu lembro que quando eu estudava alguma coisa de religião, a minha mãe falava, maná é um alimento de Deus. Então, sempre foi um mistério para mim, esse alimento milagrosamente fornecido, entendeu? Então, vamos passar o maná. Milagrosamente, exatamente. É que Deus produziu, é como se fosse, eu acredito que seja fluidificado, né? É como se fosse uma água fluidificada, não seria isso? Não, não é material. Eu penso como DNA de Deus. Mas se é um alimento, ele tem que te fortalecer. Você não concorda comigo? Ele tem que ser uma coisa mais material?
Não. Cara, olha só, isso me lembra uma coisa, aquela pergunta, onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. O que nós precisamos para seguir reto? As leis de Deus. Então, o que é um maná? Posso estar errado. Não. Tudo bem. Eu vejo como... É o alimento, o DNA de Deus. Tá. Sei lá. Não, o que é que o espírito precisa para evoluir, crescer? O alimento. E que alimento é esse para o espírito, não é para o corpo. Exatamente. Isso aí. Nós passamos por quê? Por nossas provas, nossas expiações, nossas dificuldades, nossos sofrimentos. Esse é o alimento para o espírito evoluir. Uhum. Exatamente. É o aprendizado. É o aprendizado. A experiência adquirida. Então, o maná é isso aí. Entre milagrosamente, porque todos nós, quando nascemos, né, reencarnamos, já viemos com determinadas missões. Então, o nosso projeto reencarnatório traz tudo aquilo que nós precisamos, milagrosamente, dado por Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Sim. Entendeu? Bom, isso é a interpretação que eu tenho. Tá? Concordo contigo você. A Consuelo falou da questão do material. Se for olhar a grosso modo, é um material. O corpo precisa de alimento. E Deus deu alimento durante uma época difícil, que o povo não tinha de onde tirar comida. O maná caía, era recolhido, era comido durante o dia, mas não podia guardar para o outro dia. Ele apodrecia, estragava, sei lá o que é. Né? A minha pergunta foi só, desculpe aí ter tirado um pouco o assunto da carreira, não, mas não, por conta da questão de simbolismos, entendeu? Esse é um símbolo mistério na minha cabeça. Pode ser que eu ainda consiga entender ele, mas ele ainda é um símbolo mistério para mim. Eu vejo o maná como provas, expiações, dificuldades, porque esse é um alimento do espírito. O espírito precisa para crescer. É o que eu penso. Agora, posso estar até errado, mas é minha interpretação. Tá? Eu não vejo de lado nenhum, né? Uhum. Talvez tenha sido soprado aqui, quando você perguntou, Elisa, mas eu... Tá. Certo, Consuelo. Você tem razão. De acordo com a Bíblia, é um material para o povo não morrer de fome. O corpo precisa de alimentação. Mas perante o simbolismo espiritual, nós precisamos de quê? Qual é o alimento do espírito? É isso? Se você olhar para um certo ponto, quando você diz não guardar porque ele estraga, é porque você tem que disseminar esse como você coloca como aprendizado, né, do espírito. Você guardar para você mesmo, apodrece. Também. Né? Você tem que espalhar esse conhecimento, esse amor, esse alimento de Deus. Você tem que espalhar, você não pode guardar. Né? Se você guardar, tudo estraga. É isso aí. Também que adianta uma pessoa só? Uma pessoa só ter esse alimento, enquanto você precisa de um mundo todo modificado. Para comer, né? O mundo inteiro para comer. Né? Bom, tá bom, vamos continuar então? Então é bom, Elisa, fizemos um aquecimento aqui. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os ambientes eram intratáveis, devoradores de carne humana. Mas Josué e Caleb, num esforço heróico, penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manavam leite e mel. Só um instantinho aí, Elisa. Então veja bem, na nossa caminhada, isso acontece o dia inteiro.
as dificuldades que os outros colocam, pessimismo, é isso? Opiniões contraditórias, para trás. Então, você vai fazer isso, você é maluco. Cuidado. Né? De novo, a visão, quando a gente vê que o que aconteceu quando Moisés desencarna, quem assumiu foi o seu irmão Josué e Caleb, que era um grande sacerdote, ou seja, um grande médico. E onde todo mundo botava defeito, não vai para lá, não vem para cá, na visão da terra, né? Eles dois foram lá, tá? Por onde Moisés tinha apontado, e viram que a terra era, como fala aqui, né? Manavam leite e mel. Ou seja, leite e mel tem um simbolismo aqui que ele vai colocar aqui, paz e luz, daqui a pouco ele vai colocar o Evangelho. O Evangelho nos traz o quê? Conhecimento, luz e paz. Porque o conhecimento, o esclarecimento consola, nos dá paz. Então, veja bem, é tudo simbolismo, a Bíblia, tudo dentro de símbolos. A gente está lendo uma coisa, mas é outra. Está totalmente por trás. Por isso que Paulo, lá na frente, vai falar: a letra mata, o espírito vivifica. E Gamaliel, gente, Gamaliel está dando um. Alguém quer comentar? Então vamos lá. E por que os judeus não aprenderam isso até hoje? Aprenderam? Eles têm esses livros mais antigos e eles sabem do simbolismo. Muitos deles aprenderam. A famosa Kabbalah, ou Cabala no popular, é Kabbalah, né? A Kabbalah é isso aqui que nós estamos estudando, o Espiritismo. E isso tudo que está acontecendo agora, Frane? Veja bem, aí é a questão política, que o cara que estava lá ia ser deposto, e ele aproveitou isso aí para aquele Deus, família, e, né, etc. Tanto, entendeu bem? Para não ser deposto. Eu estou falando como é que o povo permite isso. Tá, foi bom você falar isso. Você sabe quem é totalmente contrário a essa guerra lá? Os rabinos. Os rabinos, todos os rabinos, não um nem outro, não. Todos os rabinos são contra a guerra. Lá os ortodoxos ou os rabinos? Os ortodoxos também. Todos eles acham absurdo. Isso. Todos eles. Aí são até dois, sefardistas, sionistas, mas os rabinos, tanto de um lado como de outro, estão contra a guerra. Então, entendeu bem? Eles sabem, eles conhecem muito. Agora, existe também, aqui no Brasil, os rabinos, tipo, é meio chato falar, né? Que estão se aproveitando da situação para tentar trazer rebanho para o judaísmo e, junto com isso, né? Entra a matéria, entra o mundo. Mas vamos lá, que aqui não é eu sei que tem muita coisa política aí, tem muita vingança, tem muito tipo, eu que mando, eu resolvo, eu sei. Mas, poxa, né? Vamos deixar para lá. Eles sabem. E o judeu atual não é igual o judeu de 2000 anos, não. Tá? Por exemplo, o judeu atual é a favor do aborto. Vai lá em Israel, pode abortar. O judeu atual tem essas LGBT, nem sei falar dele, LGBT, né? Passeatas aí, dos homossexuais, etc. Tem lá. Isso é o judeu atual. O judeu da Bíblia não admite isso. Eles também, infelizmente, pensam como o mundo. Para esses judeus atuais não é genocídio, mas para os rabinos que estudam, realmente aprofundam, é genocídio. Mas vamos lá. Vamos continuar nosso estudo aqui. Vamos lá. Não temos aí um símbolo perfeito? A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Viu como que o Gamaliel, como os grandes, entendem isso? Eles têm outra visão, falando do Antigo Testamento. Aí, no caso da Torá, tá?
os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, livros de leis ou instruções, significa a palavra Torá. É a visão da Cabalá, cabalística, né, que nós falamos, né? Totalmente diferente. Então vamos lá. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Gente, adorei isso. Adaptar-nos ao Evangelho é descobrir outro país. Gente, esse Gamaliel, eu já sou fã, era fã dele, agora não é brincadeira, não. É um cristão que não estudou o Cristo a vida inteira, agora, nos últimos dias, digamos assim, eu acho que mais 1 ano ou 2 ele vai desencarnar e depois disso aí o homem, né? Realmente é um mestre, né? É um mestre. Vamos lá? Vamos lá. Ao nosso lado, permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte. Qualificam um apóstolo como Simão Pedro de pescador presunçoso e ignorante. Mas pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno, que voltava das lições do caminho para nos afirmar que na terra do Evangelho há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino. Mais uma pérola, né? É. São pérolas. Isso aqui que o Gamaliel está falando são pérolas. Né? As lições que ele viu, que ele captou, está trazendo para nós de uma forma bem espiritualizada mesmo. Né? Alguém quer falar? Prima, está calada hoje, prima? Continuemos. Vamos lá. É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração. Sem contar os obstáculos da viagem. Vão existir o tempo todo, conforme já falou lá atrás no manual do cristianismo. Né? O tempo todo. Do maná, nós vamos recebê-lo diariamente. Gamaliel fizeram uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras. Saulo estava admirado. Aquelas comparações tão simples, aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus deixavam-no perplexo. A sabedoria do ancião renovava-lhe as forças. Sabe o que é isso aí? Hein? Eu queria ter um ancião desse perto de mim, porque isso aí é aquela árvore frondosa, com uma sombra maravilhosa, cheia de frutos. Né? Ali é a paz, a repouso, a alimento, dá tudo. Né? Um homem desse. E aqui você vê assim que Paulo conhecia toda essa história, né, pelos estudos que ele já tinha feito, mas ele não tinha pensado até então, desde que ele começou da estrada de Damasco, dessa situação toda que desenrolou, que isso já passou meses, provavelmente, ele não tinha pensado nesse paralelo entre Jesus, o Evangelho e aquilo tudo que ficou lá para trás, aquela história toda que ele já conhecia, né? De cor salteado de trás para frente, ele conhecia. É. Mas a letra, né, a conclusão foi dele depois. Mata. Olha, se a gente olhar que o próprio Evangelho é tanta
A gente vai lendo o Evangelho, vai ver tanta coisa, assim, que não tem nada a ver com o que está escrito. Mas quando Jesus, olha só, que coisa linda, Jesus está conversando com a mulher da Samaria, lá na beira do poço de Jacó. De repente, Jesus fala, vai lá e chama teu marido. Né? Ela fala, eu não tenho marido. E aí Jesus fala assim, tu já tivesse 5 maridos. Pô, a gente está pensando o quê? Pô, essa mulher aí não é brincadeira não, né? Já casou com 5, está no 6º. Não. Ali a lição que Jesus procurou a Samaria, a samaritana está procurando a Samaria, que era um povo assim, desgarrado dos judeus, e havia muita confusão entre os dois povos, porque, né, um não aceitava o outro, principalmente o judeu não aceitava justamente porque esses 5 maridos, foi que a Samaria foi invadida 5 vezes, e eles não eram tão orgulhosos, fizeram assim, se juntaram com os invasores, as mulheres casaram com eles, etc. Tiveram relações fraternas com os invasores, né? E pegaram algum pouco dos invasores. Aí também onde a Samaria também vacilou um pouco, né? Onde a gente vai ver a palavra adúltera. Né? Nós comentamos sobre isso na outra aula, a aula passada, né, Elita? Sobre o adultério, né? Então, a gente está lendo, a mulher já teve 5 maridos, não, aí Samaria já foi invadido 5 vezes. Aí o 6º marido dela também era outro invasor que também não era legal. A gente vai lendo tanta coisa que está nessas letras sagradas que realmente a gente tem que. Tem alguém para nos ensinar, essa é a grande realidade. A gente enxerga isso tudo. Né? Eu tenho vontade, gente, de estudar o Apocalipse, tá? Apesar que eu não me acho preparado para isso, mas eu tenho vontade de estudar para mim me preparar. Quem sabe, né? Vamos lá. Aí o convite. Alegas tua estranheza, continuava o venerando amigo, enquanto o jovem fixava com interesse crescente. Com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Bom, detalhe, de que Saulo vivia? Quando ele foi viajar, está lá, está escrito que ele pegou dinheiro da caixa do templo para viajar. Então, Saulo vivia do altar. Saulo. Do altar. Mas Gamaliel vai lhe dar alguns conselhos. Inclusive, numa das cartas de Paulo, ele fala para isso. Quem quiser viver do altar que viva. Eu não. Trabalho. Era tecelão. Né? Vamos lá. Entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente. Um velho, como eu, está na situação de Moisés, contemplando a terra prometida, sem poder alcançá-la. Mas quanto a ti, é preciso convir que estás ainda muito moço. Podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. Para isso é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados ou com os favores de quantos o estimavam. Certamente manipulou instrumentos rudes, aplanou estradas onde havia abismos, à custa de esforços sobre-humanos. Bom, vamos lá. Eu achei bonito ele falar, me sinto-me como Moisés, né, contemplando a terra prometida. Ele já não tinha mais força suficiente para fazer uma luta, né? Principalmente naquela época. Essa luta não foi mole, né? Bom, isso é uma coisa que eu achei legal. É indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Ou seja, quando a gente cai, nada de lamentação, etc., queixa, se prender naquilo não, recomeçar, mas o principal é simplificar. Ver onde nós erramos e ir de modo mais simples. E pelo lado simples é mais fácil. Nós gostamos muito de complicar a nossa vida. É muito interessante isso.
né? Agora, o que ele fala muito aqui forte é isso aqui: Josué não poderia ter vencido os óbitos do caminho somente com os textos sagrados. Assim como nós, cristãos, espíritas, não vamos pensar que nós vamos vencer somente com o conhecimento da doutrina. É algo mais importante, muito mais importante, que além do que o conhecimento tem que ser aplicado. Só se aplica o conhecimento, onde que nós aplicamos? Trabalho. Tá? No trabalho. Seja manual, seja intelectual, seja como for. Então, o que ele fala aqui, manipulou o instrumento rude. Ou seja, utilizou o que tinha. Trabalho, quando nós temos Kardec fez o livro dos Espíritos, ele colocou 10 leis, certo? Nós vamos prestar que a primeira lei é a lei de adoração. Lei de adoração, que é religação a Deus. E a segunda lei, mas logo após a lei do quê? Do trabalho. Tá? Não basta só adorar. Tem que trabalhar. E o trabalho é rude, é duro. Como ele fala aqui, né? Aplanou estradas onde havia abismos, à custa de esforços sobre-humanos. A gente pode também colocar isso no simbolismo, né? Abismo significa o quê, né? Escuridão, um buraco, né? Se aplanar estradas, justamente o quê? Conseguir passar por esses abismos, vencer esses abismos, com esforços sobre-humanos. E nós viemos do quê? Muitos de nós, não vou falar todos, eu acho, né? Que eu, com certeza, já vim de abismos também. Então, é isso aí, gente. Alguém quer comentar? Ninguém? Não, desculpe, tá? Só eu que passei pelo abismo. Vocês não, tá? Depois desse abismo aí, é melhor nem comentar. Cara, Né? olha só, eu não disse que eu não passei, nem que vou voltar, eu só não quis falar nada. Ai, Porque se prima, passei, cadê com você? certeza Não. ainda vou voltar. Eu tô com medo de passar, não tô com medo de vir, não. Vim já passou, agora tô com medo de ir. Olha só, a gente que está lendo O Mundo Maior, tá vendo lá o avô do André Luiz, né? É, tá lá na lama. Pois é. Né? Nas beiradas das cavernas, dos abismos. Exatamente. Dos abismos, né? Quer dizer... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente aceita a morte, você passa de qualquer forma por isso? Por causa do avô do André Luiz. Ele não sabe que está morto. Tá? Não, agora ele está sabendo, soube agora. Não, sim, é agora. Mas se Contado você sabe que você morreu, não, né? Não, não é muito a ver, não. Veja bem, a Não? gente aceitar a morte é uma grande coisa, porque você já sabe que, poxa, é o nosso, a vida do reencarnado, né, o corpo morrer. É uma grande coisa, né? Mas o problema é o seguinte, está no livro dos mensageiros, desencarnar os pensamentos. Esse é o maior problema nosso. Esse aí. O nosso maior problema é esse, que somente saber que eu vou morrer. Ah, você só tem 3 dias de vida. Tudo bem, mas o problema é lá do outro lado, a gente desencarnar os pensamentos. Deixar o que está aqui para cá, né? Esse é o nosso problema, fazer a adaptação e ir embora. O André Luiz demorou só 8 anos para começar a entender isso. Né? Os 8 bilhões de seres que estão no planeta sabem que vão morrer. Sabem. Não, vocês não entenderam a minha pergunta. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia e desencarno. Aí eu percebo tem alguma coisa diferente. Né? Eu percebo que tem, não sei se vou para o umbral, ou se vou para o hospital, não sei, mas eu sei que não deu certo a cirurgia. Eu sinto que eu não estou mais encarnada. Isso já é um bom passo ou não? Não adianta isso? Sim, claro que é assim. Claro, aí sim, é bom assim. Pelo menos você não vai ficar naquela aflição, já é uma grande coisa. Mas olha só, não exime ela de se tiver que passar por isso. Hein? Não exime ela se ela tiver que passar por isso. Não, é outra história, né?
outra história. Agora, o fato de na hora aceitar numa boa, né? Então, você desencanou, tudo bem. Se lembra do livro Os Mensageiros também, da Cremildinha, quando ela viu o noivo? Você está morto! Né? O outro veio lá, deu um passo nela para ela dormir e falou pro noivo, pode levar. Né? Imagina se fala para ela, você também, ela morreu de novo. Morre A duas vezes, segunda né? morte. Os livros mensageiros, eu não estou falando não, tá? Não quiseram matá-la de novo não, deixaram ela lá. Dormir para não morrer de novo. Seria Tá? a segunda Mas morte. porque Tá o certo. André Luiz não sabia que estava morto, né? Ele não sabia, ele não aceitava que estava morto. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Não é isso? É. Quando ele está lá no umbral, que ele vê aquelas coisas todas, que ele olha para o machucado, para a cirurgia aberta e tudo, ele não aceita que ele está morto. E ficam falando suicida, 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 Não, mas ele não entende, né? ele sabia que estava morto, só não aceitava a condição dele. É. Ele De sabia que suicida. Mas ele estava morto, sabia que porque estava desencarnado? Sabia que estava sabia, desencarnado, mas ele não aceitava a condição de suicida. Ele não ele sabia que entendia. estava. Não Ele sabia que entendia estava por quê. morto, que ele lembrava do problema dele, do que estava acontecendo antes dele morrer. Ele Exatamente. conseguia lembrar. Só que ele não Da aceitava a operação. condição dele. Exatamente. Suicida, eu? Até mesmo quando falaram lá no hospital, eu? Como assim? Henrique de Luna, o médico. Henrique de Doutor Luna. Henrique de Luna. Eita, gente boa. Você imaginou chegar lá do outro lado, quem come muita pizza de 4 queijos, muita pizza de sardinha, lasanha, 4 queijos, é suicida também. Nossa, tô perdida. Gente, já deu a hora, tá? Vamos parar. Roberto, Nem vi. olha só, Zé, você viu porque você falou, andou tão pouco, né? O gostoso é isso, cara. É isso tudo assim, todo mundo participa, todo mundo pergunta, todo mundo Mas é responde, isso aí. né? Então vamos parar aí. Porque Vamos parar durante o aí. estudo aparecem outras dúvidas, né, gente? E aí, se a Eu gente acho. não tirar as dúvidas, fica difícil. Claro, não, sem dúvida. Tire as dúvidas, sem dúvida. Eu já fiquei feliz aqui, feliz que você aceita a morte. Eu estou feliz com isso, tranquilo. Só Eu quero sempre ver na falei que eu não hora, tinha hein? medo da morte, não. Não tenho medo Cara, da tá morte. aceitando ou não aceitando, vai morrer do mesmo jeito. Vou morrer mesmo, do mesmo jeito. O que eu vou fazer? Eu só queria saber que estou morta. Só isso. Só isso. Eu quero ter essa claridade na hora que eu desencarnar. Depende só Você de tá morta. você. É. Depende só de você. Depende de mais nada nem de mais ninguém. Só de Cadê você. minha Carol? Cadê minha Carol? Ô, Afrânio, vamos parar e que aconselhar nesse sentido? Sim. Aonde? E que aconselhar nesse sentido?